Então, qual que é a diferença de tudo isso? Quando a gente está num ambiente muito grande, com muitas pessoas, a responsabilidade tem que ser dividida com muito mais gente. Então, assim, aquele ambiente todo de trabalho, aquele departamento com, de repente, 20 pessoas, não depende só de mim, então não depende só de como eu chego todos os dias para trabalhar. E é de verdade super desagradável quando você está num lugar em que você chega e tipo, ninguém te responde um bom dia, por exemplo, né? Você chega, fala bom dia para todo mundo e não houve resposta. Chega uma hora que você para de dar bom dia também. E isso vai piorando cada vez mais o clima do lugar. Acaba virando, continuando nesse exemplo ainda da empresa grande, acaba virando um lugar onde as pessoas de outros departamentos também não querem estar. Porque elas entram ali e não se sentem bem. Então, tipo, ir até aquele departamento para fazer algum tipo de trabalho acaba sendo as coisas que as pessoas querem deixar por último na lista. Ninguém quer ter nenhum tipo de relacionamento, não quer trabalhar junto, não quer fazer as reuniões, não quer participar de trabalhos que são feitos em equipe. E tudo isso vai prejudicando o andamento da empresa, o desempenho da empresa. E aí, o que acontece mais para frente? Para falar de uma forma bem prática agora, né, sem ficar rodeando só essa história de sensação e de sentimento sobre o clima e tudo mais, o que acontece com isso? Se o desempenho acaba ficando prejudicado, as empresas têm que tomar algum tipo de atitude, porque as empresas precisam do resultado para poder avançar. É assim que funciona. As empresas trabalham por resultado. A gente tem emprego nessas empresas porque as empresas têm resultados e os resultados faz com que a empresa seja algo positivo para o dono da empresa, para os donos da empresa, depende de como ela é formada, qual é a constituição dessa empresa, mas enfim, independente de avaliar se isso é bom ou não, no meu ponto de vista, o dono da empresa é quem decide como é que as coisas devem funcionar em termos de resultado. E a partir dali é que são criadas as políticas, os procedimentos e todas as regulamentações. E aí, quando todo o resto não vai bem, quando as coisas começam a ficar ruins de relacionamento e as pessoas começam a não funcionar bem trabalhando em equipe, os resultados ficam prejudicados e é claro que a empresa precisa tomar atitudes nesse sentido. Então, é muito por isso também que se faz esse tipo de avaliação, especialmente em empresas maiores, né? Eu já trabalhei em multinacional, com empresas em vários lugares. Então, assim, comparar como é que está o clima no Brasil ou nos Estados Unidos ou na Alemanha era comum, porque precisava entender se as coisas tinham mais ou menos o mesmo tipo de nota. E até por isso eles usam normalmente o mesmo tipo de avaliação para poder entender se a nota é a mesma. Por quê? Porque normalmente quem está responsável por isso não está presente em todos esses lugares. Então, ele precisa de um parâmetro mínimo para entender se as políticas, procedimentos e atividades todas estão caminhando para o lugar dos resultados, que é para onde eles estão olhando no final do dia. É para onde eles olham no final do mês, com todos os relatórios e informações que eles recebem para saber se todas aquelas pessoas contratadas, todas aquelas pessoas que estão recebendo um salário para fazer as suas funções, se isso está funcionando da maneira adequada.